Olá, meus queridos e minhas queridas pensadores científicos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pensar Científico. Eu sou Paulo Henrique, responsável por esse canal, e o nosso vídeo hoje é um react. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver um react que eu vou fazer sobre o que o Sérgio Moro falou no Congresso Nacional sobre física quântica. E vamos aproveitar esta fala dele para poder entender e aprender um pouco mais sobre física quântica. Eu vou colocar o vídeo para você e a gente já vai olhar isso. Você já deve estar vendo a minha tela, já está vendo aí, e eu já vou soltar o vídeo para a gente já ir conversando. Lembrando, pessoal, que tem uma introdução. Eu quero fazer um comparativo aqui. Não é esse o nosso objetivo da nossa lei das estatais, de análise, tá? Foi produzido esse texto pelo Congresso. Isso aí não é o que a gente está analisando. 2016. Um texto que foi elogiado unanimemente pela sociedade, pela imprensa, pelos organismos internacionais, que basicamente traz critérios mais restritos para nomeação de dirigentes de estatais brasileiras ou de membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal, e estabelece alguns impedimentos. No fundo, ali é um passo importante para a profissionalização Calma lá. do serviço público das estatais. E elas começaram, inclusive, a registrar, desde então, resultados positivos. Eu faço um paralelo aqui, senador, com aquela famosa tese do gato de Schrödinger. Peraí. Ele falou tese. Ele falou tese do gato de Schrödinger. Não é tese. Vamos dar um desconto, cara, da área, tá? Ouviu falar aí e tal. Mas é só para aproveitar, pessoal. Não é tese. Ele estava fazendo uma analogia com os resultados que a mecânica quântica trazia, a própria função de onda dele trazia. A gente vai falar mais disso depois. Então, não é um erro tão grave assim falar que é uma tese, mas é só para a gente aproveitar o momento e aprender um pouco mais de ciência. Não era uma tese, é uma ideia de 1935, quando ele chega aos resultados da equação de onda, que são resultados convergentes com os resultados das matrizes de Werner Heisenberg. Então, quando esses resultados chegaram, ele estranhou ali um pouco aquela matemática e o quanto se tinha de realidade naquela matemática. Mas vamos voltar aqui para a gente poder fazer mais algumas observações. A história do gato, né, que o cientista lá faz um paralelo para explicar a física quântica, que tem lá se a partícula é luz ou se a partícula é sólida. Pera de novo aí. Se a partícula é luz ou se a partícula é sólida. Não, pera aí. Essa ideia que ele está trazendo aí, que a gente depois vai colocar as coisas no lugar é a seguinte. A ideia é se a luz é onda ou se a luz é partícula. E é uma ideia mais ou menos com algumas características que se alteram ao longo do tempo, que já vem de uma discussão desde Newton, no Ótica de Newton, no Tratado da Luz de Christian Huygens, que é anterior, e essa discussão acaba sendo ressuscitada depois pelos trabalhos de Einstein em relação ao efeito fotoelétrico. Eu vou falar disso depois, mas vamos concluir aí o que mais ele falou. Vamos voltar a ele aqui. E ele diz, a observação afeta o resultado da experiência. Vou falar disso depois, tá? E ele tem a história do gato dentro da caixa, com um vidro de veneno. E se abrir a caixa, o gato tá morto, pode estar vivo. E eles fazem a brincadeira, né? O paralelo. Dizem, é o gato que tá vivo e morto ao mesmo tempo. Porque a gente só sabe se abre a caixa e quando abre a caixa, interfere na experiência. E a nossa lei das estatais está nessa situação. Agora ele vai falar de outra coisa, já vou parar aqui, tá? Não... Então aqui ele começou a falar de novo das leis das estatais e, como eu disse, não é o que eu quero analisar aqui. Deixa eu voltar aqui. Veja algumas coisas que ele falou. Ele falou sobre observador. Sem dúvida, o Schrödinger ele fala um pouco sobre isso e a ideia de que olhar dentro da caixa e o observador está interferindo no resultado
É uma maneira de falar que alguma coisa externa interfere no experimento, mas essa coisa externa na mecânica quântica, ela é um medidor, é um instrumento de medida, e não é o olhar. Não é o olhar que interfere. É importante que você que não tem profundo conhecimento de quântica saiba disso. Não se deixe enganar quando a sua observação muda o resultado, tal. A observação ali é que quem monta o medidor, quem coloca, quem posiciona é uma pessoa. Mas é um medidor que está interferindo de alguma maneira, e isso que era estranho, porque toda essa física tinha um caráter probabilístico, né? E esse caráter probabilístico é que deixava todo mundo meio maluco aí. E a função de onda, que é a equação de Schrödinger, que, digamos assim, naquilo que a gente entende hoje ser a mecânica quântica, a física quântica, ela traz essa possibilidade de você ter esses resultados. Isso também está na mecânica matricial, né? Quântica matricial de Heisenberg, que também chegou a um resultado semelhante. Tem o tão famoso princípio da incerteza, que você não consegue determinar as características de um corpo, de um elétron, não consegue encontrar a posição dele e a velocidade. Se você sabe muito de uma, você sabe pouco da outra, mas não é essa coisa que a gente imagina que é uma várzea. Existem maneiras probabilísticas de calcular isso. Para aproveitar esse momento, eu trouxe algumas coisas aqui que eu queria conversar um pouco mais com vocês. Veja, queria essa história do gato de Schrödinger, só para a gente ter uma imagem, né? Do gato. Você já está vendo aí, ó, um desenho do gato, só para a gente ter uma ideia, né? Tem várias ideias sobre o gato tá ali na caixa e ali tem um contador, tem elemento radioativo, tem veneno aqui que pode estourar. Então esse gato está vivo, mas depois ele pode estar morto. Então esta ideia, né, para a gente entender esta ideia, a gente tem que entender algumas outras coisas. A gente tem que entender, por exemplo, o que é a luz, como é que a gente define luz. A gente define luz hoje da seguinte maneira, eu vou colocar aí para você também, para você entender melhor como é que a gente define luz. Ó, a luz, está vendo aí, é uma onda eletromagnética, né? Então ela tem esse formatinho nesse simuladorzinho, que são ondas, né, de campos elétricos e magnéticos. Então ela é entendida como uma onda eletromagnética. Só que a resposta depende do experimento. Ela depende do experimento. E a discussão toda se dá em relação ao seguinte: existe um experimento, que é esse que você está vendo aí agora, que é o experimento da fenda dupla. Não sei se dá para você entender bonitinho, mas ó, tem uma fenda aqui e uma fenda aqui. Dá para a gente até mexer nessa fenda. E note que, dependendo da distância que eu coloco, eu tenho aqui de vermelho, a gente pode trocar a cor aqui, ó, colocar amarelo, colocar verde, tá vendo? A onda chegando, tem uma representação dela. Quando ela passa por esses buracos, saem outras frentes de ondas e elas batem aqui nessa parede, tá vendo? E formam um padrão que a gente chama de padrão de interferência. Isso é característico de uma onda. E esse experimento, ele é um experimento que reforça o caráter ondulatório da luz. Agora, existe um outro experimento que eu queria mostrar, que é este que você está vendo, que é o experimento do efeito fotoelétrico. Então, deixa eu voltar aqui, só para você entender. Tá vendo? Eu estou com uma luz aqui batendo com uma determinada frequência. Isso aqui é um marcador de corrente elétrica. Tá vendo? Está marcando 0 na corrente elétrica, tá? Então, se eu mexo aqui, ó, se eu aumento a intensidade dessa cor, por mais que eu aumente a intensidade, não acontece nada. Porque tem determinadas cores ou determinadas frequências que elas têm mais energia. Então, mesmo que eu tiver uma intensidade menor, então isso aqui eu estou mexendo na intensidade, mas eu mudar o tipo de cor, olha o que vai acontecer. Quando eu cheguei aqui nessa cor, mais para o verde e tal, tá vendo que está saindo partículas ali desta parte aqui? Você tem dois metais ali,
e a luz está batendo e está arrancando elétrons. E aqui você vê que o marcador está marcando corrente, por isso que é efeito fotoelétrico. Porque, como é que a gente explica esse negócio? Explicar a partir da luz como onda, não dá. O que Einstein fez? Explicou pensando que a luz era formada por pequenas partículas que ele chamou de fótons. Então a explicação aqui é que a luz é um feixe de partícula. E aí que a coisa pega fogo, né? E aí que a coisa fica complicada de lidar, porque ela tem essas duas características. No experimento lá do gato de Schrödinger, ele tem uma outra questão que são os estados, né? Então existe ele até fala na descrição no livro dele, que é como se fosse duas fotos borradas uma sobre a outra, que ele fala que é um estado de superposição. Como é que a gente pode explicar para você aí o estado de superposição? Eu vou usar esta ideia aqui, ó, que já vou colocar na tela para você aí, ó. Vou usar essa ideia, tá vendo? Imagina esses bonequinhos aí fossem ondas, eles estão se mexendo, tá vendo aí que eles se mexem, né? Então são várias ondas, a gente pode, deixa eu mexer aqui um pouquinho para poder afastá-los aqui. Para cá um pouquinho, ó, estou mexendo aqui, deixa eles ficarem mais afastadinhos, tá vendo? Se eu juntar isso, tá assim, ó, colocar um sobre o outro, isso é um estado de superposição. Uma onda sobre a outra. Então, você ter as duas coisas ao mesmo tempo levava aquilo que era conhecido como colapso de onda. Então, a ideia do colapso de onda é a explicação para que a gente não se utilize da ideia de partícula. Então, a onda colapsou quando você colocou ali um medidor. Isso é uma superposição, a gente pode pensar aqui, ó, aqui já um pouco mais técnico, mas ali existe uma superposição, ó, duas ondas. Se eu mudar ali um pouquinho, eu posso sobrepô-las, ó. A vermelha sobre a azul, tá vendo aí? Isso é uma superposição de onda. E isso pode levar àquilo que a gente chama ser o colapso de onda. E deixa eu te falar uma coisa, se você está gostando desse vídeo aqui, você já deu like? Cara, você tem que dar o like, marcar presença nessa aula aqui, fazer a inscrição no canal, colocar o seu comentário, suas dúvidas, suas críticas, para que a gente possa fazer mais vídeos aqui. Não deixa de fazer isso para a gente continuar trazendo um pensamento científico aqui para você. E para a gente já ir concluindo o vídeo, se você quer entender mais sobre isso, gato de Schrödinger, onde veio, como é que é, como faz toda a sua interpretação dessas questões, eu vou te convidar a fazer o meu curso que é Entenda o Mundo Quântico. Tem um link aqui na descrição, entra lá que você vai ter um pensamento científico forte. Entenda o Mundo Quântico. E não deixa de, na sequência desse vídeo, deixar seus comentários e ver o vídeo que eu vou deixar aqui sobre ondas gravitacionais. Exatamente, não existe só ondas eletromagnéticas, não. Nós temos ondas gravitacionais. É isso. Pensar científico com você. Ciência também é cultura. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.